Alcançamos agora o final do nosso curso. Nessa nossa última aula, nós veremos assuntos muito importantes, muito significativos para o nosso trabalho clínico, para o nosso cuidado em relação à saúde mental, ainda que seja uma aula com uma duração um pouco menor do que as outras. Mas é um assunto que merece destaque, merece estar separado, merece ser aprofundado em uma aula própria. Nós vamos falar principalmente dos atendimentos de urgência, das situações de acolhimento, de o que deve ser observado, como deve ser feita a recepção das pessoas, o que deve ser considerado, como conduzir esses atendimentos de urgência, quais elementos podem ser elementos que tragam alguma situação negativa, algum transtorno, alguma retraumatização, e também que tipos de recursos que a gente pode utilizar para se beneficiar nesse trabalho e, consequentemente, oferecer também esse benefício para a pessoa que nos procura, porque geralmente é um momento de extrema delicadeza e que requer uma perícia, um refinamento muito grande, tanto dos conhecimentos teóricos quanto da competência técnica. O que é esse atendimento de urgência? Ele pode ser variado, ele pode estar ligado a situações de perda, situações de luto, a situações de trauma ou mesmo situações de trauma potencial. Digamos, por exemplo, que uma situação de violência, de abuso, de um acidente grave, se houver um pronto atendimento para ela, ela pode também ser tratada de um modo profilático em relação aos possíveis desdobramentos. É bastante plausível sugerir que um atendimento rápido e eficaz evita uma traumatização. Mas também é importante a gente ter o cuidado para saber que esse atendimento rápido e eficaz, se ele não for bem feito, ele pode se transformar em uma retraumatização. O acolhimento, quando chega essa pessoa, requer atenções e recursos às vezes pouco esperados. Quando a gente recebe, quando a gente acolhe uma pessoa que está com uma demanda de urgência, a gente não sabe exatamente o que a gente vai receber e com certeza a gente não sabe quem a gente vai receber. Qual é o histórico dessa pessoa, o que de fato aconteceu, do que ela precisa, como ela viveu os momentos anteriores e os momentos próprios do evento traumático, do evento que demanda essa urgência, e como também foi conduzido o processo posterior a esse evento. Quem acolheu, quem estava presente, quem ofereceu alguma possibilidade de segurança, o que foi dito, como foi dito, de que maneira que quem acolheu e buscou até oferecer algo positivo trouxe elementos que tenham sido negativos e que tenham trazido mais transtornos, além do fato que foi vivido, e o que, em princípio, poderia ser um desdobramento de segurança e também já com um cuidado mais profilático, que trouxesse segurança e que trouxesse mais conforto, às vezes também é uma grande confusão, por motivos diversos, ou seja, não só pela inabilidade para lidar com o que aconteceu, como também por causa das ressonâncias que esse evento potencialmente traumático traz na pessoa que está tentando ajudar, que está se esforçando para colaborar, para acolher, mas que, pela sua própria história e talvez também por traumas que essa pessoa tenha vivido, levam a reações inadequadas e que podem chegar a não só a piorar, como talvez até fortalecer e trazer outros traumas. Há falas que são bastante insensíveis, no sentido de você tem que ser forte, isso não foi nada, você precisa esquecer, ou não foi bem assim como que você viu que aconteceu, ou essa pessoa não quer o seu mal, no fundo essa pessoa é boa, releve e não conte para ninguém, porque isso é algo que não vai voltar a acontecer. Há diversos tipos de fala que, envolvidos com a dor, com a densidade do que aconteceu, com o impacto psíquico, com a fragilização da própria pessoa que sofreu esse tipo de problema, de dor, de evento traumático, isso transtorna ainda mais ou isso prejudica para que essa pessoa possa chegar aos nossos cuidados em condições de dizer o que houve, com uma autonomia moral, com uma autonomia emocional, com uma autorização da família para que ela possa descrever e nomear tudo, e inclusive quais pessoas estavam envolvidas em tudo o que aconteceu. Portanto, a gente precisa ter muito cuidado. A gente nunca vai saber o que aconteceu,
A gente nunca sabe quais são os limites de tolerância, de bem-estar, de dor, de angústia, de medo. E várias vezes as pessoas estão de tal maneira sensibilizadas que elas só conseguem chorar, choram, 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 estão desesperadas. Houve um caso que eu atendi, por exemplo, que sofreu um assalto à mão armada, com ameaça de morte, e que passou 24 horas entre esse evento e o atendimento que eu fiz. Nesse período de 24 horas, por mais que ela tenha sido realmente muito bem acolhida pelos pais e que ela tenha sido bastante cuidada, ela se encontrou e passou por um estado lastimável, de muita dor, de muita angústia, de muito desespero. Chegando ao ponto, por exemplo, de as medicações fortes que foram oferecidas para ela não fazerem efeito. Ela chorava, ela não comia, ela tinha o corpo com tremores que não conseguia controlar, ela tinha fantasias de desespero, ela tinha fantasias de morte, ela não conseguia interagir afetivamente, nem mesmo em relação a um cuidado de uma contenção física de pessoas que ela reconhecia como pessoas seguras e pessoas que a amavam. Para que ela pudesse dormir, foram ministradas algumas medicações que são potencialmente hipnóticas, que geralmente tendem a levar para o sono e que foram depois reforçadas e a dose foi aumentada e mesmo assim ela não conseguia dormir. Tamanho nível de angústia, tamanho nível de insegurança. Ela passou então 24 horas chorando, sem dormir, sem se alimentar corretamente, sem se hidratar, em um quadro clássico de quando a gente vê um grande trauma acontecendo e um desdobramento de grande abalo psicológico. Não vou detalhar muito o tratamento, porque isso diz respeito a uma pessoa que pode ser identificada, mas o que eu quero dizer é que a gravidade muitas vezes é de fato significativa. A gente também às vezes acolhe outras pessoas, principalmente na rede pública, que passam por agressões muito grandes, físicas, geralmente tentativas de assassinato, ou então elas passam por situações de abuso, estão com o corpo machucado, às vezes até com situações que requerem um reparo cirúrgico, e isso tudo também precisa de um cuidado. Muitas vezes o próprio reparo cirúrgico é uma retraumatização. É necessário dizer que, para se cuidar dessa pessoa, o objetivo não é especificamente restaurar a integridade corporal. Não é necessariamente restaurar uma condição de uma ferida, de um ferimento, de um trauma que o corpo sofreu. É também restaurar a condição afetiva, a condição emocional, o nível psíquico que essa pessoa precisa ter em condições boas para que ela saia dessa situação, que ela possa ressignificar o que houve, que ela possa então resgatar um nível positivo de saúde mental. Mas muitas vezes o médico, o cirurgião, a pessoa legista, ela não tem essa sensibilidade, ela não tem esse conhecimento, ela não tem essa capacidade de estabelecer uma boa relação. Daí a importância, por exemplo, de que uma pessoa de confiança e, se possível, um psicólogo, uma psicóloga, esteja presente durante todo esse processo. Esteja conversando, esteja acompanhando e possa, inclusive, preparar essa pessoa para ela vir a ser cuidada em relação ao seu próprio corpo. Porque o contato com as regiões do corpo que estão sensibilizadas, que estão machucadas, que sofreram lesões, é um contato que pode ser um contato de retraumatização, principalmente porque muitas vezes o profissional da saúde, o profissional que vai fazer esses cuidados, como por exemplo enfermeiros, médicos, eles não têm a preparação necessária para um acolhimento, para uma conversa, para poder lidar com a dor que vai existir, entre outras coisas, porque muitas vezes a dor ela é muito maior do que seria esperado pelo fato do evento traumático. Assim como eu citei esse exemplo de uma pessoa que passou por um assalto à mão armada e, sob efeito de medicações muito fortes, não adormeceu, existe também uma reação grande à anestesia, porque a anestesia ela é uma ameaça de perda de consciência. E a perda de consciência é uma sensação de fragilidade, de falta de defesas. Então vai se resistir à anestesia. Às vezes é uma anestesia local e também vai haver uma resistência ao efeito dessa anestesia e vai fazer com que a pessoa continue sentindo dor,
ainda que para o médico, para o enfermeiro, para a equipe de cuidados ali que está presente, mas que lida com a parte fisiológica, isso seja impossível, isso seja improvável. Então a dor vai ser considerada como alguma coisa emocional, como uma resistência, como uma demanda de cuidado, uma demanda de atenção, e não como uma dor física de fato, que realmente está acontecendo ali. A pessoa que passa por esses procedimentos, ela relata que sofreu, que sentiu uma dor muito grande, além da dor que já estava na memória. Pode ser que essa dor seja a dor da memória e não a dor do corpo, mas ela é real. Ela é algo que de fato está sendo vivido e que, por estar sendo vivido novamente, a presença de outras pessoas que também são estranhas e que estão impondo um procedimento que está além do que está sendo tolerado, do que seria tolerado, do que é suficientemente seguro em termos psicológicos, isso pode caracterizar uma retraumatização. Isso mostra a importância não só do treinamento, da conscientização, da qualificação, da equipe multidisciplinar da área de saúde, passando por médicos, psicólogos, esses médicos podem ser legistas, cirurgiões, que sejam também enfermeiras, enfermeiros, ou seja, psicólogos, às vezes é preciso que haja um fisioterapeuta, às vezes até mesmo uma pessoa da fonoaudiologia, que possam cuidar ou orientar sobre lesões do trato fonoaudiológico, da expressão, da audição, da voz. Tudo isso são demandas, são cuidados próprios que estão centrados na delicadeza do quadro, e todos os profissionais da área da saúde são coadjuvantes em relação a um fenômeno centrado na dor física e emocional, no abalo psicológico gravíssimo que está presente não só como um fenômeno, mas principalmente, fundamentalmente, preponderantemente em uma pessoa. Há um ser humano ali. E esse ser humano precisa ser muito bem cuidado, como todo mundo precisa ser muito bem cuidado. Mas esse ser humano está em uma condição de fragilidade muito maior, consequentemente está muito mais vulnerável e, consequentemente, precisa de competências muito mais refinadas para que não haja danos muito maiores e algumas vezes praticamente irreversíveis. Não pelo fato do dano em si, que também pode ser, mas por causa dos desdobramentos desses danos. Como a gente vê em alguns casos, pessoas que chegam a atentar contra a própria vida. Por causa de descuidos plenamente evitáveis, muitas vezes as pessoas que estão oferecendo cuidado e que devem garantir cuidado e boas condições para quem demanda um tratamento, para quem demanda um cuidado de urgência, podem se tornar em novos traumatizadores ou até mesmo podem ser compreendidos, significados como pessoas intrusivas, invasivas, pessoas hostis, o que vai simplesmente piorar o quadro que precisa ser cuidado com delicadeza. Há uma série de elementos que podem ser evitados, que podem ser utilizados como cuidados, mas que também outros são negativos e precisam ser evitados, mas que no seu conjunto podem vir a oferecer uma grande probabilidade de um sucesso nesse acolhimento imediato. A gente precisa saber o que evitar e o que oferecer, como se comportar para que o nosso papel seja desempenhado com dignidade e com eficiência. Vamos ver, por exemplo, o ambiente, que é um tema que a gente traz com bastante constância para o nosso curso e que a gente já observou que tem, de fato, grande importância. O ambiente precisa, principalmente e antes de tudo, de privacidade e de conforto. Geralmente, quem passa por uma situação traumatizante ou por uma situação de grande estresse psíquico e também, muitas vezes, associada ao estresse físico, a dores, a agressões, a ameaças, as pessoas têm frio, essas pessoas tremem, essas pessoas têm uma hipersensibilidade, elas escutam muitos barulhos, elas se assustam com ruídos e elas precisam ser preservadas, elas precisam ser cuidadas em relação a isso. A privacidade é fundamental, principalmente porque muitas vezes os familiares vão querer interferir no que a pessoa vai dizer, no que ela vai demandar, no que ela vai relatar, na forma como o relato vai ser feito, e os nomes que vão ser citados, e isso tem que ser preservado. Então a privacidade não é simplesmente uma sala que esteja fechada ou que não passe som para outro lado,
Muitas vezes até a sala não precisa estar fechada e não deve estar fechada. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas é preciso que não haja ninguém interagindo ali, que não haja ninguém que esteja vigiando e controlando o que é dito, a maneira como as coisas ocorrem, os relatos, os nomes citados, isso tudo tem que ser cuidado. Essa privacidade, ela é também uma garantia de que o que é dito ali não vai ser repassado. Em alguns casos, obviamente, é preciso que se façam relatos, às vezes são elementos que vão ser repassados para uma outra equipe, às vezes é até o próprio caso de um profissional legista, mas essa privacidade, ela tem a sua garantia ética de que, se vier a ser um relato, esse relato vai estar somente ao acesso da equipe que precisa desse acesso para o cuidado, ou até mesmo, em alguns casos, judiciais. E dentro dos casos judiciais também é importante que seja guardado o direito a outros tipos de privacidade, a limitação dos dados que vão ser repassados. O conforto também é algo bastante relativo. Como nós vimos, algumas pessoas estão ouvindo muitos barulhos, algumas pessoas se assustam quando a fala da gente é uma fala, às vezes, mais forte, ou quando a nossa expressão facial é uma expressão que possa alterar e sugerir alguma relação de espanto, de cuidado. A gente não deve ficar reagindo de formas muito exacerbadas, mas também, em alguns casos, não é possível que as pessoas fiquem impassíveis frente a relatos que podem ser muito dolorosos, muito trágicos. Nesse caso, a gente precisa interagir e falar, olha, algumas coisas doem em mim também, eu vou fazer algumas reações faciais, eu vou ter algumas reações, às vezes, faciais, algumas coisas que podem até trazer uma percepção de estranhamento para você, mas não é em relação a você. É porque eu sei que o que você passou é extremamente doloroso e muitas vezes isso toca em mim também. Então, isso tudo faz parte de um conforto. O frio, o calor, a possibilidade da pessoa beber água, a possibilidade da pessoa, às vezes, comer alguma coisa. Tudo isso, às vezes, ela passa horas e horas sem comer nada e quando ela começa a falar, ela começa a relaxar e essas funções vitais vão se tornando mais presentes. E aí ela quer comer alguma coisa, ela começa a se sentir tonta, ela começa a se sentir fraca. Essa fragilidade é um desconforto. A gente tem que ter todas essas atenções, porque muitas vezes isso é considerado como se fosse um fenômeno ligado ao trauma, ou como se fosse um descontrole emocional, como se fosse uma carência emocional, como se fosse uma compensação, porque comer numa situação como essa é se sentir mais acolhido, o que for. Não é o caso, tá? A gente precisa ver como a pessoa está, o que ela demanda, garantir essas condições. Onde ela vai se assentar, onde ela estará, às vezes, deitada para um exame, de que maneira que a luz interfere sobre essa pessoa, isso tudo tem que ser considerado e a gente deve perguntar como a pessoa se sente nessas situações. E, às vezes, se não houver outros recursos, porque muitas vezes não há, às vezes a cadeira que tem é aquela ali, às vezes essa cadeira é um pouco mais fria, a gente explicar, falar, olha, a gente está nessa situação porque são as condições possíveis, espero que você possa manifestar o seu incômodo se isso estiver de fato sendo desagradável para você, nós vamos conversar sobre isso, ver como isso pode ser minimizado, você não deixe de falar se estiver se sentindo mal, ainda que saiba que talvez não haja outros recursos, mas você não deve se calar sobre o seu mal-estar, isso vai ser considerado e dentro do possível a gente vai levar para outras condições, mas o que nós temos agora são esses recursos, são essas circunstâncias. A sinceridade, a objetividade associada à informação de uma compreensão, de uma sensibilidade, de que algo pode não estar sendo confortável, tende também a ajudar. Todo esse processo, ele também pode estar envolvido com outras manifestações que são manifestações físicas. Alguns profissionais da saúde tendem, por saber que se trata de um caso grave de dor, de sofrimento psíquico, de um grande desgaste emocional, tendem a querer ser mais cuidadosos. E nessa tendência ao cuidado, às vezes buscam um toque, um cuidado, uma aproximação física, às vezes um acolhimento físico, sem saber se isso pode ser bom para quem está chegando ali depois de uma experiência que seja uma experiência muito grave. Muitas vezes não é.
a gente deve saber se pode tocar ou não, esperando as reações das pessoas que estão chegando. Ou seja, a gente conduz com gestos, a gente oferece os locais onde pode ser feito um exame, onde a pessoa vai assentar, onde a conversa vai ser estabelecida com gestos, e muito raramente a gente pode tocar nessa pessoa, seja por um toque nas mãos, um cumprimento, como a gente faz no nosso ambiente ocidentalizado, às vezes um toque no ombro. Tudo isso pode ser uma ameaça. Uma proximidade corporal muitas vezes é vista como que se nós estivéssemos no lugar da pessoa que agrediu. Ou seja, o cuidador muito facilmente pode se transformar em um agressor. A proteção física também é um fenômeno que deve ser observado. Não é raro que a pessoa que chega demandando esse tipo de cuidado de urgência, ela ponha uma bolsa, uma almofada, ou ela se assente em uma postura diagonal em relação ao interlocutor, por exemplo, porque isso dá uma sensação de proteção. E não é o caso de a gente chegar e falar assim, deixa eu colocar sua bolsa ali para você, por exemplo. Ou então, não, essa almofada aí não está te incomodando? Outras vezes a pessoa se posiciona em diagonal à nossa cadeira ou à nossa mesa e a gente pega a nossa mesa ou a nossa cadeira e vira e coloca frente a frente. Não se deve fazer isso. A gente deve preservar essa segurança, essa maneira como a pessoa se posicionou e mostrar que nós vamos respeitar. Esse respeito faz parte do processo de garantia que esse atendimento de urgência tem a sua efetividade, tem o seu cuidado, que não é simplesmente um cuidado de posicionamento no ambiente, mas de caracterização de um ambiente sobre o qual a pessoa tem controle. Eu vou voltar a esse tema algumas vezes nessa aula, mas é fundamental demonstrar para a pessoa que ela tem controle sobre o que está acontecendo. Que nós não vamos ser intrusivos, nós não vamos ser invasivos, nós não vamos induzir a nada, nós não vamos chegar a um ponto que seja um ponto de desconforto, porque a pessoa diz que é desconforto e nós não vamos considerar. O tempo todo é importante que a pessoa se perceba sob controle da situação, uma vez que a experiência traumática, a experiência de grande dor emocional, é uma experiência de descontrole, é uma experiência de submissão, é uma experiência de uma percepção de que algo não está sendo reversível e que, consequentemente, a dor está fora de controle, a submissão psíquica, física está fora de controle e isso traz um desespero muito grande, isso leva a uma sintomatologia com desdobramentos também bastante graves. Estar sob controle da situação é essencial e cabe a nós também demonstrar que a gente tem essa consciência e que a gente está de acordo com isso, até mais do que isso, que a gente vai colaborar para que isso seja uma garantia. Se, por um lado, vale a pena que um psicólogo, uma psicóloga estejam presentes durante todo esse processo, seja do primeiro registro, seja da primeira entrevista, seja de uma presença de um legista ou de uma legista, seja também, quando é necessário, uma cirurgia, a gente deve também saber que pode ser que isso não seja bom. Ou seja, às vezes, quando a violência é perpetrada por um grupo, a presença de várias pessoas no ambiente é também um fator muito ameaçador. Como a importância de que o controle esteja sempre presente para quem está ali sob esse atendimento, a gente deve perguntar se as pessoas que estão presentes trazem algum tipo de incômodo, se essas pessoas são pessoas que inspiram segurança, se ela precisa de mais alguém presente, se ela quer que alguém saia. E esse alguém pode ser o psicólogo ou a psicóloga. É claro que quando o momento é ligado a um legista, o legista tem que estar ali, se não houver ninguém que possa substituí-lo ou substituí-la. Também, quando é um enfermeiro que está ali auxiliando no processo cirúrgico, por exemplo, ou no processo dos curativos, tem que estar ali, a menos que haja outro. Por quê? Por que a pessoa pode querer que essa pessoa não esteja presente? Porque os traços fisionômicos, por exemplo, às vezes
a estatura, às vezes o tom de voz, às vezes o rosto, a fisionomia, às vezes o modo de olhar, às vezes os gestos, suscitam a memória dos abusadores, das pessoas que trouxeram violência. E isso é uma retraumatização. Então, se for possível substituir, é importante que essa substituição seja feita. Se não for possível, é necessário que alguém que traga segurança esteja presente sempre com a proximidade suficiente para trazer alguma segurança, para dar uma garantia de suporte, para mostrar que quem tem um poder de oferecer segurança está presente também e, por meio disso, aquela ideia de que o controle vai estar garantido para a pessoa que sofreu essa violência, isso pode ser compartilhado com um controle atribuído a quem também é dotado de um valor de segurança, de acolhimento, de estabilidade em relação a possíveis novos traumas ou possíveis novas agressões, ainda que sejam fantasiados ou fantasiadas. Então, os profissionais presentes, dentro do possível, devem ser negociados, assim também, como já falamos, os familiares presentes, porque muitas vezes eles vão querer interferir no depoimento, no relato de nomes, na descrição, na caracterização, até mesmo na informação sobre em que ambiente isso aconteceu. E é preciso que essas informações sejam trazidas espontaneamente, com segurança e com a precisão possível, porque a gente sabe que, eventualmente, pode haver memórias que se sobrepõem, memórias que têm hiatos, que têm lacunas que são preenchidas com algumas fantasias, mas ainda assim o papel nesse momento não é de verificar uma veracidade em relação à objetividade do que possa ter acontecido. Aí nós precisamos privilegiar a confiança e a espontaneidade para que o relato ocorra e, se vier a ser o caso depois, isso venha a ser recomposto ou corrigido. Como eu falei há pouco tempo, existe uma questão da privacidade que não é necessariamente de que tudo esteja fechado, de que o som não passe. Mais do que isso, às vezes, a pessoa que está precisando desse atendimento de urgência, ela pede para que ou a janela esteja aberta ou a porta esteja aberta. Conforme a gente já viu em aulas anteriores, pessoas que passam por experiência de cárcere, elas estão sempre buscando por alguma dica de que há uma rota de fuga, há uma possibilidade de saída, há uma comunicação com o ambiente externo. Então, ter uma janela aberta pode ser positivo. Por outro lado, estar aberto, ter uma cortina aberta, pode ser uma sensação de vulnerabilidade. É preciso conversar, é preciso negociar, com uma conversa calma, com uma conversa compreensiva, com uma voz também que não seja uma voz impositiva, com um contato visual que respeite a presença de uma contrapartida ou até mesmo de um evitamento por parte de quem está sendo entrevistado. Mas, às vezes, a porta, se tiver com uma fresta pelo menos, dá a sensação de que ela pode sair na hora que ela quiser. Por quê? Porque na situação de abuso, na situação de violência, na situação de encarceramento, a percepção da porta sendo fechada é uma memória muito forte. É uma memória muito recorrente, é um disparador de um altíssimo nível de angústia. Então, a gente precisa negociar isso. Algumas vezes, o que se fala é: eu posso trancar a porta e deixar a chave na sua mão e você ter o controle sobre isso? Outras vezes, não. Outras vezes não se chega nem a esse ponto. A gente vai perguntar: eu posso fechar a porta? Se você quer que eu encoste, que deixe um pouco da porta aberta. E a pessoa vai dizendo que sim ou que não. Mas, como em alguns ambientes do sistema público de saúde, ou até mesmo no sistema particular de saúde, as pessoas entram e saem, às vezes elas somente batem a porta e já vão entrando, e isso pode ser uma situação que vai retraumatizar ou que vai trazer também um grande susto. É importante que às vezes as portas estejam fechadas. Se não houver como colocar um aviso para que não entre de jeito nenhum, às vezes a gente busca trancar a porta para que não haja essa interrupção. Mas isso tem que ser negociado, porque a pessoa, nem mesmo com a chave nas mãos, ela se sente segura quando ela vê a porta sendo trancada. Outras vezes, a gente pode sugerir: eu vou deixar a porta trancada, mas vou deixar a chave mais ao seu alcance aqui, eu não vou ficar mexendo com essa chave.
a chave vai ficar fora da porta, ou vou deixar a porta trancada e a chave vai ficar na porta. São negociações possíveis, que são importantes em muitos casos, mas que a decisão, dentro do possível, sempre deve caber à pessoa fragilizada, à pessoa que está sendo atendida. Essa negociação, esse cuidado, essa possível composição ou recomposição do ambiente, ela tem outras sutilezas. Por exemplo, a decoração do ambiente. Algumas vezes pode acontecer de um ambiente ser decorado de um modo semelhante ao local onde houve a situação dolorosa, a situação traumática. Ou às vezes a luminosidade é parecida. Às vezes a gente deve negociar. Quando a gente fala sobre o conforto, quando a gente pergunta se a pessoa está se sentindo bem, dentro do possível, é bom a gente ter esse checklist e perguntar como é que está a luz, isso te cansa muito. Às vezes a luminosidade não é necessariamente muito semelhante à do ambiente, mas muita luz, devido ao estado de alerta que a pessoa se encontra, faz com que isso fique muito ameaçador, com que isso fique muito cansativo. Mas também, por outro lado, pouca luz faz com que ela se sinta sem segurança, faz com que ela se sinta mais vulnerável. Então, isso tudo também, dentro do possível, obviamente, vai ser negociado. E, se não for possível alterar, pelo menos que seja esclarecido que a condição possível é aquela, mas que é aquela porque não há alternativas, mas que a qualquer instante que for necessário que algo seja interrompido, que ela saia, que ela volte, ela tem autonomia para fazer isso. Muitas vezes, a pessoa percebendo que ela pode sair e voltar, que ela pode levantar, pode andar, pode ficar em silêncio, pode trocar de ideias, pode mudar de assuntos e pode voltar, isso ajuda também a ela perceber que ela tem o controle da situação, que as coisas não vão ficar também impostas a ela e que ela não está em uma situação de submissão. Isso vai aliviando também a confiança, o conforto, a segurança e, consequentemente, o benefício dos cuidados que são oferecidos. As negociações passam também pela distância, ou seja, eu estou em uma distância segura para você? Como é melhor? Você quer que eu me aproxime? Você se sente melhor? Se eu ficar mais distante? No meu consultório, eu tenho uma disposição de móveis que faz com que as pessoas presentes possam estar a uma distância de mais ou menos 1 metro em relação a onde eu me assento, até mesmo 2,5 metros, por exemplo, de extensão, quase 3 metros de distância. Geralmente, eu observo onde a pessoa vai se sentar para que eu possa me posicionar também com segurança para essa pessoa. Ou seja, eu digo assim, eu costumo me assentar aqui. Onde você quer ficar? E ela escolhe. Eu não digo assim, você vai ficar aqui. E também eu não deixo ela escolher o lugar para depois eu falar onde eu vou ficar. Eu acho importante oferecer todas as previsibilidades para que as escolhas sejam feitas de acordo com as necessidades e, por meio disso, também a percepção de segurança esteja mais presente, seja algo que pode ser dito explicitamente, mas que também requer uma percepção de tudo que é implícito, do que é espontâneo, de que são interações não verbais. Daí, por exemplo, muitas vezes o profissional não ouve bem o que a pessoa está dizendo, porque em situações de grande enfraquecimento da consistência de segurança do ego, por exemplo, ou em situações de grande abalo emocional, as pessoas podem ter uma fala mais baixa, um tônus corporal e um tônus vocal prejudicados. E aí o profissional se move, ele vai querer ficar mais para frente, ele puxa a cadeira, e nessa hora a pessoa se assusta. Nessa hora, isso pode também representar algo ligado à lembrança do que foi o evento estressante. E aí algo se desenvolve como uma reação que a gente vai te dizer que houve uma iatrogenia, ou seja, a iatrogenia é a provocação de uma condição não desejável e que tende a levar a uma reação negativa na condição de bem-estar do cliente ou do paciente. Além, então, desse posicionamento, dessa distância, que precisa ser realmente negociada e tem que ser uma distância de segurança, a gente passa para condições talvez até um pouco mais sutis,
que sejam, por exemplo, o nosso processo de escuta. O que nós vamos escutar? Nós vamos escutar não só o relato objetivo, nós vamos escutar as pausas, nós vamos escutar as alterações de voz, nós vamos escutar as expressões emocionais, nós vamos escutar os gestos, no sentido de uma escuta metafórica, mas nós vamos, então, receber as informações para esse processo de comunicação. E essa competência de escuta, ela é também percebida na interlocução. Quando a gente consegue se posicionar de um modo que não seja um modo agressivo, que não seja um modo invasivo, mas que também não seja um modo distanciado, por exemplo, que a gente não tenha movimentos que vão aproximando muito das pessoas, que a gente não tenha olhares que vão voltando para vários lugares da sala, do ambiente em que a gente estiver, que a gente não se posicione com os braços cruzados, em uma postura até mesmo aparentemente refratária. Tudo isso vai demonstrar uma qualidade e uma competência da nossa escuta. Muitas vezes, ficar escrevendo ao mesmo tempo em que a pessoa está falando é algo que traz transtornos, que traz incômodos. Então, a gente às vezes vai negociar, vai falar, olha, algumas coisas eu preciso anotar, porque vão servir para que eu possa me lembrar melhor, para que o seu atendimento, para que o seu cuidado seja um cuidado de melhor qualidade, mas eu não vou repassar isso para ninguém que você não queira. Às vezes são relatos que têm que ser compartilhados com a equipe de saúde, mas esses relatos, eles são privados, você vai ter a garantia de privacidade em relação a isso. Não vou repassar para pessoas do seu contato social, da sua vida familiar, mas também eu vou fazer o possível para anotar apenas as questões essenciais. Depois eu posso recompor o que você tem dito para mim dentro das informações que são necessárias, que fiquem registradas e que possam vir a ser também compartilhadas. Mas ficar o tempo todo ouvindo a pessoa falar, abaixando, anotando e escrevendo, isso pode trazer um incômodo. Isso faz parte do processo de escuta, faz parte do processo de troca de informações, do processo de comunicação. Comentários. A gente deve evitar. Inclusive, deve evitar conduzir a entrevista no sentido de dizer o que aconteceu, o que aconteceu depois, como é que foi antes, você conhecia, você estava se sentindo como é que você estava vestida. Algumas pessoas tendem a conversar remetendo ao que houve antes para buscar uma contextualização melhor, para ativar a memória e com a expectativa de que isso leve a um relato mais verossímil, mais verídico principalmente, do que teria acontecido. Mas não é bem assim. Muitas vezes isso ativa uma angústia, ativa um mal-estar, faz com que a pessoa se lembre de coisas que podem ser ambíguas ou que eram positivas e que depois se tornaram um problema, como por exemplo as peças do vestuário, como por exemplo de que maneira que a pessoa chegou a ser simpática quando ela correspondeu a uma abordagem que não parecia ameaçadora, mas que depois veio a ser uma abordagem que levaria a uma situação de violência. Então, a gente buscar informações porque para a gente, para o nosso padrão, podem ser importantes, isso não é algo que deve ser feito. A gente deve deixar que o relato seja feito, ainda que haja aparentes contradições, a gente deve deixar que essas aparentes contradições permaneçam, não sejam questionadas, e a gente deve permitir também que a pessoa retome as falas, depois das pausas que muitas vezes são necessárias, do modo como elas quiserem. Às vezes vão ocorrer saltos nessas retomadas das narrativas, mas não cabe a gente constituir uma narrativa linear. A gente deve escutar e permitir que a narrativa seja feita e refeita, composta e recomposta de acordo com a espontaneidade da pessoa com quem a gente está conversando. E isso implica evitar comentários. Implica até mesmo fazer associações. Ah, isso me parece com tal coisa. Ah, eu imagino que você deve ter ficado assustada. Ah, você já passou por situação semelhante antes? Ou essa pessoa não era conhecida sua, você nunca tinha visto essa pessoa perto de você? E assim por diante. Não é por aí. A gente não deve buscar inferências, a gente não deve buscar associações, a gente não deve buscar aprofundamentos, a gente não deve buscar ou nem mesmo oferecer comentários, sejam eles comentários até de
aparente cuidado, sejam comentários críticos, sejam comentários de rejeições do que estava acontecendo. Puxa, mas como é que alguém pode fazer isso? Realmente imaginei do jeito que você está falando, imaginei que a situação não era segura, ou imaginei que essa pessoa não seria confiável, ou como pode haver pessoas dentro do seio familiar que agem dessa maneira? Nunca. É claro que a maioria dos psicólogos sabe disso, mas muitos dos profissionais da saúde e outras pessoas também, até mesmo com a profissão da psicologia, que tem uma outra formação, não tem um cuidado, uma experiência clínica significativa, as pessoas cometem muito esses erros. E quando a gente também está trabalhando com supervisão, quando a gente coordena uma equipe em um ambiente de saúde, às vezes, pelo fato de a gente ter claro que isso não deve ser feito e que a gente jamais faria, a gente não tem também a clareza de que as outras pessoas podem vir a fazer isso. Então, quem está fazendo esse curso e trabalha com coordenação, com orientação de equipes, tem que pensar que as pessoas muitas vezes não estão preparadas, elas não têm o esclarecimento de algo que para a gente pode parecer óbvio, ou que mesmo que não seja óbvio, não seja algo que tenda a ocorrer regularmente, a gente deve ter cuidado para orientar, para poder trabalhar com uma orientação, com um ensinamento preventivo. E esses itens têm que ser ditos, ainda que todo mundo esteja de acordo e aparentemente saiba que essas coisas podem ser feitas ou que outras coisas não devem ser feitas, isso tudo tem que ser verbalizado, nada é tácito, não deve haver um acordo prévio. Todo acordo deve ser feito mediante uma apresentação de informações claras, objetivas, nítidas, e mais do que nítidas no sentido de elas serem bastante compreendidas, principalmente que elas sejam compreendidas na sua dimensão, no seu peso, na sua gravidade, na sua importância e também na sua variação de importância em relação a cada pessoa, a cada contexto que está acontecendo. E a gente precisa, então, preventivamente, por saber que há variações de percepção, há variações de peso em relação às pessoas distintas que chegam buscando pelo nosso cuidado, a gente deve saber ter um posicionamento preventivo em relação a tudo isso. Às vezes acontece de o atendimento de urgência não ser imediato, seja por diversos motivos, porque não havia acesso, porque a pessoa veio de longe, porque os primeiros cuidados foram feitos para encaminhar a vítima para casa ou para um ambiente seguro, e isso pode ter sido de noite, e a pessoa dorme ou não dorme nesse período, às vezes ela é medicada para dormir, como a gente já viu, ocorre de essa medicação não ser suficiente e o sono não acontecer, mas outras vezes ocorre de a pessoa conseguir dormir. E aí ela tem sonhos. Muitos sonhos são sonhos bastante perturbadores, outros sonhos são sonhos com fragmentos, mas é comum que haja sonhos, embora muitas vezes eles não vão ser lembrados. E aí, algumas pessoas que têm a prática clínica de interpretação de sonhos ou de trabalho com sonhos como um recurso terapêutico, podem vir a perguntar como é que você passou a noite, você sonhou, não sonhou, e em decorrência disso, a pessoa que sofreu essa violência, ela pode até mesmo comentar, eu tive um sonho disso, ou eu me lembro só de alguns fragmentos, de alguns flashes ligados a isso ou aquilo, porque ela se sente segura, que ela se sente confiante para poder tocar nesse assunto. Bom, e aí algumas pessoas vão querer interpretar. Se não querer interpretar, vão querer propor. Isso te lembra alguma coisa? Ou, além da associação que isso tem com o evento que aconteceu, você acha que isso tem associação com alguma outra situação da sua vida? E aí começa a atitude invasiva novamente. Aí começa, mesmo que seja, digamos, por bem, e porque a pessoa reconhece que os sonhos são elementos bastante positivos para um trabalho psicoterapêutico, a pessoa começa a ir além do limite que lhe cabe. Por quê? Porque quando a gente fala de uma psicoterapia ou de um cuidado psicológico, nós não estamos falando necessariamente da manutenção do mesmo método. Como nós já vimos antes, bastante tempo já nesse mesmo curso, várias técnicas distintas podem ter as suas eficácias e as pesquisas demonstram que o elemento principal que favorece
o potencial curativo da psicoterapia é a qualidade da relação terapeuta-paciente. E quando a gente vai chegar em casos desses que demandam atendimentos de urgência e vai querer impor o nosso método, ou vai querer colocar um método de um trabalho psicoterapêutico regular, cotidiano, em situações que não sejam situações de urgência, e vai replicar essas duas condições tão distintas com o mesmo método, a gente está desconsiderando o ser humano. A gente está valorizando muito mais uma teoria ou uma referência metodológica do que a pessoa que está na nossa frente. E o nosso cuidado, a nossa prioridade é o ser humano. Não é o que a gente escolhe como verdade, ou o que a gente escolhe como o melhor dos métodos, ou como a melhor das técnicas. A questão no atendimento de urgência não é a gente impor o nosso método, é a gente regular todas as nossas competências a partir do que o sujeito, do que a pessoa que está nesse estado de sofrimento nos apresenta, nos mostra, nos demanda, garantindo que ela tem o controle da situação, garantindo que as coisas não vão fugir do controle dela, garantindo que não haverá uma atitude invasiva, uma atitude de intrusão, que não vai haver uma atitude de descuido, que não vai haver uma atitude de limitação nem de opressão para essa pessoa. Então, o método principal é o acolhimento, se é que a gente pode dizer dessa maneira. A teoria, ela é uma coisa secundária. O tratamento que for necessário, como uma psicoterapia regular, aí sim, esse tratamento pode oferecer aquela técnica com a qual a gente se sente mais seguro, com a qual a gente fez a nossa formação, que a gente vê que tem retornos muito positivos, mas isso já é um outro momento dessa psicoterapia. Se a gente for falar nesse atendimento de urgência como uma psicoterapia de urgência, nós vamos falar de um cuidado de acolhimento, de um cuidado em que o protagonismo é da pessoa em relação às limitações do controle do que está naquele ambiente, do que está acontecendo naquela entrevista. E, é claro, do meu modo de entender pelo menos, que todo o processo terapêutico é um processo que garante o protagonismo do cliente, mas, nesse momento, esse protagonismo ele é muito mais amplo, muito mais delineado, muito mais definido e muito mais reforçado, de modo que a percepção de segurança tenha uma consistência inigualável em relação, provavelmente, a nenhum outro tipo de processo terapêutico. Como há formações muito distintas, técnicas muito distintas, tanto por meio dos recursos de processamento, como o EMDR, Brain Spotting, e também por meio de recursos de verbalização, como as terapias verbais, alguns casos de terapias não verbais ou terapias mistas no sentido de verbalização e de atuação, como bioenergética, como psicodrama, a gente tem que saber que isso tudo tem o seu limite. Quando esse atendimento de urgência ocorre, nós vamos também negociar até um ponto que a segurança esteja bem estabelecida para ver o que a gente pode fazer. E o primeiro ponto é sempre a verbalização. Por quê? Porque quando eu falo, eu permito que a distância exista. Se eu não conseguir falar, eu vou ter que agir. Quando eu falo, por exemplo, que eu quero pegar na mão de alguém, essa pessoa pode me dar a mão ou não. Quando eu não falo e eu preciso disso, eu vou lá e pego. Então, o comportamento é algo que é substituível pela fala. Mais do que isso, a fala não só permite uma distância, como também ela é um processo simbólico e, consequentemente, também um processo de elaboração simbólica. Então, o primeiro momento é sempre uma conversa. E essa conversa é uma conversa menos diretiva possível. A gente vai pedir, fala para mim como você está, tudo que você puder me dizer sobre o que aconteceu vai ser cuidado, vai ser escutado, vai ser valorizado, mas você pode falar do seu jeito, com as suas lembranças. Você não precisa se preocupar em dizer algo linear, com todas as informações, com toda a sequência exata do que aconteceu. Você não precisa falar de tudo que aconteceu também, coisas que você não se sentir bem, você não precisa me dizer, mas fala o que você puder dizer, me conta como você está, o que você acha importante que eu saiba, para que o cuidado que você vai receber por mim e pelos outros colegas da saúde seja um cuidado melhor possível. E assim a pessoa vai dizer, a partir dessa fala, a partir desse envolvimento verbal,
que garante a distância, que garante a autonomia, garante a intimidade, garante a privacidade, garante também o controle sobre o que vai ser dito, o que vai ser acessado, o que não vai ser dito, o que não vai ser acessado, o que não vai ser interpretado, por exemplo, porque a interpretação é absolutamente incabível nesses momentos. A partir disso, a gente pode vir a oferecer alguns recursos. Por exemplo, você quer desenhar, você quer escrever alguma coisa, você gostaria de fazer alguma atividade que seja uma atividade manual, ou enquanto você fala, ou depois que você disser, ou neste momento, a gente tem esses recursos, porque algumas vezes as pessoas têm recursos de desenho, às vezes tem recursos de massinha, às vezes quando é uma criança tem recursos de brinquedos que representam um adulto, representam uma criança, representam um animal, e a criança às vezes ela usa esses recursos lúdicos, não só para poder aliviar a sua angústia, como outras vezes para representar, dentro de uma certa simbologia ou até de um certo realismo, o que aconteceu sem que ela tenha que falar exatamente eu fiz isso, o outro fez aquilo, a sequência foi essa. Às vezes ela simplesmente monta a cena ali, ela vai falando, ela fica calada, fica quietinha, ela vai montando uma cena. Então a gente pode oferecer. E, principalmente, por mais que a gente diga, conversa comigo, me fala o que aconteceu, eu vou te escutar, dentro do possível eu não vou te interromper, isso não quer dizer que a pessoa vai conversar com a gente. Então, a gente espera um pouco e a gente pode, a partir disso, oferecer outros recursos de expressão, outros recursos, sejam eles mais simbólicos, sejam eles mais diretos, que seriam o que a gente está falando. Desenhos, brinquedos, outros tipos de expressão possíveis, por exemplo, você quer fazer gestos sobre como você está se sentindo, sobre o que você tem para me dizer. Isso é muito mais raro, mas às vezes as pessoas querem expressar melhor sobre o que ocorreu por meio de gestos, em alguns momentos da fala, quando a fala é travada. A gente pode oferecer também a possibilidade de alguma intermediação, se vier a ser o caso, ou seja, se outra pessoa estiver presente aqui, você se sente melhor para falar. Ou, outras vezes, a gente fala com essa pessoa, você quer escrever, você quer relatar, você tem algumas palavras específicas que você gostaria de dizer. Isso tudo é muito difícil. Isso tudo é muito delicado. A gente não sabe em qual momento que essas coisas vão fazer efeito. Então, também a gente não deve oferecer muitas coisas de uma vez só. A gente vai oferecer, eventualmente, algum tipo de recurso, a gente vai ver como a pessoa reage, a gente pergunta para ela se ela tem alguma sugestão, e outras vezes a gente fala, olha, vamos ficar então um pouco em silêncio, veja como você se sente, daqui a pouquinho a gente conversa mais um pouco. E às vezes a conversa, principalmente com crianças, ela vai sendo assim, ela vai sendo negociada. Silêncio, conversa, e a gente diz, você acha que você já consegue conversar um pouco mais comigo agora? E às vezes a criança não fala, ela só move assim. E aí a gente espera e ela não fala. A gente pode dizer, então, voltando à questão dos gestos, você pode me falar por gestos como você está se sentindo, por exemplo, aqui comigo? Você está com muito medo, você está com pouco medo, você não está com medo nenhum, você está muito confusa, quer dizer, não tudo junto, obviamente, né? Para cada sentimento, para cada emoção, para cada situação, uma fala e uma resposta e pelo menos uma breve pausa. E aí, a criança, ou às vezes até o adolescente ou adulto, dependendo do nível de choque em que a pessoa se encontra, ela vai por meio dessas expressões dimensionando o que está acontecendo com ela. Eu estou em uma distância segura para você? Eu estou em um lugar que você acha que é um lugar razoável para eu estar conversando com você? Você quer me mostrar um outro lugar onde você gostaria que eu estivesse assentado? Você quer me mostrar a distância que você acha que é importante que eu fico de você? E a pessoa mostra. Isso vai mostrando para ela também, né? Ou seja, ela vai percebendo que ela tem controle, que eu estou numa situação de negociação aceitável com ela e que eu estou disposto a poder interagir de modo que ela se sinta cada vez mais confortável. A partir disso, então, a gente pode pensar em algum recurso metodológico terapêutico. Por exemplo, as terapias de processamento. Você
se dispõe a ver algumas alternativas para a gente cuidar de você, que podem vir a ser boas, podem te ajudar a melhorar, mas que, se você não se sentir bem, você na hora ou me diz que não quer, ou diz que quer parar, ou mesmo que você não consiga falar, se você fizer assim, eu vou saber que você está parando e que é para eu parar também. Se a pessoa se dispuser a isso, aí sim a gente vai levar isso adiante, como é o caso da estimulação bilateral ocular, o que muitas vezes é muito intrusivo, se a gente fizer com as mãos, por exemplo, porque às vezes o movimento com a mão perto do rosto da pessoa pode lembrar um ato de abordagem violento, um ato de abordagem de submissão, e isso é extremamente angustiante. Às vezes, no caso do EMDR, há umas telas que permitem, por meio digitalizado, que o estímulo visual esteja em movimento sem que haja a ação física de uma pessoa, no caso da gente que trabalha com a saúde mental. Outras vezes, por exemplo, uma estimulação sonora, mas para a estimulação sonora eu vou colocar alguma coisa no ouvido, e essa estimulação sonora com o contato físico pode ser ameaçador. Então, antes de que a gente vá fazer a estimulação bilateral do EMDR, que muitas vezes é bastante útil para lidar com esse caso de atendimento de urgência, a gente vai descrever, olha, a gente tem essas alternativas. Você se sente bem com alguma delas? E não com qual delas você se sente bem, porque a gente já está impondo que ela vai ter que se sentir bem com alguma dessas alternativas e ela não tem que se sentir bem com nenhuma delas. Então a gente pode perguntar para essa pessoa, para essa criança, quem quer que seja, a gente pode perguntar: você se sente bem com alguma delas? Você quer experimentar? E na experiência, se isso te trouxer algum tipo de incômodo, você me fala e a gente vai interromper na hora. Ou seja, você pode parar com isso, isso vai ser desligado por meio desse botão, esse botão vai ficar na sua mão e você então, a qualquer instante que você achar ruim, você vai poder desligar. Quer treinar? Sem que você tenha que fazer esse procedimento. Testa como que é. Aqui liga, aqui desliga. Veja como funciona. Entendeu como que é? Você acha que pode levar isso adiante? Tudo é negociado. E tudo deve estar o máximo possível dentro da percepção, da consciência de controle por parte da pessoa que nós estamos atendendo. Da mesma maneira, a questão do brain spotting. O brain spotting, que é a identificação de um ponto espacial de correspondência com o direcionamento ocular, a visão de um ponto específico. Isso pode ser bom, isso pode ser positivo. Eu já fiz alguns atendimentos de urgência que, depois desse processo de acolhimento, desse processo de negociação, eu utilizei o brain spotting e isso foi muito útil. A pessoa entra em quadro, por exemplo, muitas vezes, tanto pelo MDR quanto o brain spotting, são duas técnicas em relação às quais eu tenho informação. Mas a pessoa, muitas vezes, ela revive o que está acontecendo, e é interessante que algumas vezes ela chega a contar várias vezes a mesma cena. E à medida que ela vai contando várias vezes a mesma cena, ela vai elaborando isso melhor. Me faz lembrar, por exemplo, quando o Bruno Bettelheim, naquele livro A Psicanálise de Contos de Fadas, ele fala que a criança, muitas vezes, ela pede para contar a mesma história. A gente vê, eu com as minhas filhas, por exemplo, eu vi várias vezes ela pedir para contar a mesma história. Não só na mesma noite, várias vezes, como também em várias noites subsequentes, a mesma história, algumas vezes a mesma história, várias vezes em várias noites subsequentes. O que o Bruno Bettelheim vai propor em relação a isso? Ele vai sugerir que se trata de um processo de elaboração. Há alguma coisa nessa história com que a criança se identifica no seu nível emocional em relação com o conflito que ela está vivendo, e a repetição da história ajuda essa criança a elaborar esse conflito. Até que chega um dia que ela não quer mais saber dessa história e que talvez depois ela vai pedir essa história novamente para ver como é que está aquele conflito. Não conscientemente, mas ela vai pedir. Então, nessa experiência de processamento que o cliente ou a cliente pode estar vivendo ali no momento do atendimento de urgência, a repetição recorrente, várias vezes, da mesma cena, no mesmo trecho do que aconteceu, pode ser um modo de se aprofundar
cada vez mais com a dimensão grave desse nível emocional que foi vivido, até o ponto em que isso chega a ser bem elaborado. Então, essas técnicas de processamento são técnicas boas, desde que a pessoa se sinta segura, desde que isso não pareça invasivo, desde que ela seja treinada um pouco antes. E nesse treino, a pessoa perceba que ela está com o controle da situação. Até mesmo no caso do brain spotting, por exemplo, a proximidade do lugar, do ponto, por exemplo, a gente usa muito uma ponteira, não é? Se essa ponteira estiver muito perto, ela pode ser invasiva. Então, qual que é o ponto de conforto em que isso está? Há um ponto ocular em que isso ativa muito as emoções, há um ponto ocular em que há mais percepção de segurança. Geralmente a gente começa por esse ponto ocular, que é o ponto de segurança, que a gente chama de ponto de recurso. Essas coisas têm que ser nítidas, a gente tem que ter essa clareza. Junto a isso, muitas vezes a pessoa quer parar e quer falar. As técnicas, os protocolos, às vezes eles são recursos que a gente utiliza com uma sequência de um começo ao fim, com algo esperado. Nos atendimentos de urgência, como a condição primordial é que a pessoa se sinta com o controle de tudo que está acontecendo, também esses protocolos ou essas técnicas, eles vão ter que respeitar a demanda, a necessidade, os anseios dessa pessoa que está recebendo o atendimento. Então, essa pessoa vai parar e vai querer falar. E aí, a gente pode retirar a ponteira, a gente pode parar o estímulo bilateral, a gente pode cessar qualquer que seja a metodologia que a gente está utilizando, e aí a pessoa vai falar, vai continuar, vai dizer alguma coisa. Por meio disso também vai haver situações de catarse, e isso vai ajudar também a aliviar o nível de angústia, o nível de tensão, vai permitir também uma relação menos tensa, menos angustiante nesse vínculo paciente, cliente, terapeuta, e isso pode ser bastante positivo. Falou, ok, como você está? Você quer retomar? A gente pode retomar aquela técnica que a gente estava utilizando? Você quer voltar a desenhar? Você quer voltar a brincar com esses brinquedinhos? Não, não é não. É muito importante que essa pessoa tenha a clareza e a segurança de que não é não. A bem da verdade, isso tem que ser a vida inteira com todo mundo. Mas aí isso é algo absolutamente inegociável, é um fundamento, é um princípio. E a gente vai falar, ok, se em algum momento você perceber que isso pode ser bom para você, você me fala que a gente retoma. Caso contrário, como é que você quer fazer agora, o que você quer fazer agora? E a pessoa vai conduzindo, vai demonstrando o que é. A última palavra é do interlocutor. Ok, você acha que a gente pode interromper agora? Tem algo mais que você queira dizer, por exemplo? Ah, ainda tem isso, tem aquilo. Não, eu estou bem. Tá. Agora, então, a gente vai interromper. Você quer que a gente faça como? Eu chamo alguém, você quer abrir a porta, você quer chamar alguém, você quer esperar que alguém venha te buscar, você quer sair e que eu vá com você até a pessoa que está te esperando, você quer ficar mais um tempo aqui, agora em silêncio, se recuperando, e eu fico também em silêncio aqui, junto de você, esperando o seu tempo, e depois você decide se a gente vai sair junto, se eu vou chamar alguém. Isso tudo é negociado. Muitas vezes, em situações de atendimento de urgência, em que o nível de estresse psíquico é altíssimo, depois dessas sessões que são bem conduzidas e que às vezes também passam por processos de estímulos, sejam bilaterais, como o MDR, ou também o processamento por meio do brain spotting, ou alguns outros tipos de cuidado, de uso de bonecos, de fantoches, de bichinhos, de brincadeiras, de desenhos. Quando isso é muito bem conduzido e é satisfatório para uma boa diminuição do nível de estresse, muitas vezes é comum que essa pessoa esteja com sono, que ela esteja bastante relaxada e que ela queira adormecer. Por quê? Porque dormindo também ela vai
continuar um processamento, uma elaboração, uma reorganização do tônus psíquico e, consequentemente, do tônus corporal. Às vezes, se houver condições com o mobiliário daquele ambiente, ou se houver algum outro ambiente próximo que tenha condições para que a pessoa se recoste, que ela deite, que ela relaxe, a gente oferece isso para ela. Você gostaria de se recostar? Você gostaria de ir para um lugar em que você possa deitar e relaxar um pouco mais? Você quer a presença de alguém nessa situação para que você possa relaxar e para que você possa se sentir mais tranquila? Não é raro que a pessoa aceite. E quando ela aceita, ela deita e geralmente é bom que haja ou alguma coisa para cobri-la, ou alguma coisa para colocar sobre ela, ou alguma coisa para ela abraçar. Geralmente, se houver uma almofada, essa pessoa espontaneamente já pega a almofada e abraça. Não só em relação a um conforto corporal, mas outras vezes também, provavelmente, em relação a uma situação de proteção. Ela relaxa, ela adormece e ela própria regula o tempo de seu adormecimento. Pela minha experiência, isso costuma demorar entre 5 e 10 minutos. E, curiosamente, quando a pessoa acorda, ela acorda tranquilamente, ela abre os olhos com calma. Quando o trabalho não teve os resultados suficientemente bons, não por culpa nossa, por erro nosso, mas por condições de delimitação, a pessoa, quando acorda, ela acorda ainda com um sobressalto. Então, isso serve também como um feedback para a gente, como um elemento, digamos, diagnóstico, para que a gente saiba como essa pessoa está. Quando a elaboração foi boa, quando as coisas andaram muito bem, ao ponto de ela ter elaborado suficientemente esse nível de estresse, essa experiência extremamente dolorosa, ela já está melhor, o despertar é também um despertar tranquilo. Quando ela não chega a esse ponto de despertar tranquilo, ela tem algum sobressalto, algum incômodo, ou quando ela está deitada ela treme bastante, a gente vê que ainda há uma necessidade de um cuidado, que às vezes não somos nós que vamos alcançar esse cuidado, porque se a gente está no atendimento de urgência, muitas vezes essa pessoa vai ser encaminhada para outro profissional depois. Pode ser que o encaminhamento seja para o nosso próprio cuidado também, que ela volte ao local desse atendimento de urgência, que muitas vezes pode ser um posto de saúde, outras vezes é o nosso próprio consultório. Mas a continuidade desse tratamento, desse atendimento, pode ser feita por nós mesmos ou pode ser feito por outro profissional. Quando a gente observa que há esses tremores, quando a gente observa que há esse despertar com algum sobressalto, a gente pode sugerir que haja um encaminhamento para um tratamento psicoterapêutico. Muitas vezes a própria pessoa, quando é um adolescente, quando é um adulto, ela já reconhece que vale a pena que ela siga em um processo terapêutico, mas quando é criança, raramente isso é feito por iniciativa dela. E também a gente não sabe o quanto a gente pode confiar nos pais em relação tanto à segurança dessa criança, quanto também numa continuidade de um processo terapêutico. Nesses momentos, é essencial acionar o conselho tutelar. Então, quando se trata de criança, e a gente observa que é um caso grave, e a gente observa que esse caso grave ele precisa de um acompanhamento, não basta a confiança nos pais. Talvez, em algumas situações muito excepcionais, você conheça os pais e conhece tão bem esses pais, ao ponto de ter confiança de que eles vão manter esse procedimento, que eles vão manter esse tipo de cuidado, ok. Mas é um risco seu que você está assumindo e que possivelmente pode custar muito caro para a criança que está sendo atendida, que precisa desse tipo de cuidado. Então, na grande maioria das vezes, é preciso acionar o conselho tutelar para que o conselho verifique se o cuidado, se o tratamento dessa criança continua. Ainda que todos os temas que a gente tenha tratado neste curso sejam temas que oferecem a possibilidade de mais aprofundamento, de apresentação de mais teorias, de pontos de vista de mais autores, a gente tem que ter um limite em relação à duração do que nós estamos fazendo. Acredito
vale a pena que a gente ressalte alguns detalhes que sobraram, mas que podem fazer diferença, como é o caso do vestuário. Ou seja, sempre que possível, não esteja usando cinto. O cinto, muitas vezes, ele representa uma situação de violência, de agressão, de submissão, de aprisionamento, e a presença visual dessa peça do vestuário pode fazer com que a pessoa se sinta muito angustiada, e às vezes essa angústia não é por um processo bastante consciente, não só pelo fato de o nível de atenção, de consciência estar prejudicado, geralmente rebaixado, por causa do impacto psicológico, por causa do impacto emocional que toda a violência causou, mas também porque às vezes é uma peça que está fora do campo visual principal, mas que ainda assim é captada pela visão. E essa peça ela é registrada, e sem que a pessoa tenha consciência, isso pode estar não só elevando o nível de angústia, como às vezes até prejudicando que essa pessoa tenha uma consciência clara e que ela consiga se verbalizar e que ela possa estabelecer uma boa relação de segurança. Além disso, a gente deve também perguntar: o modo como eu estou te incomoda? A maneira como eu estou vestido te traz algum tipo de incômodo? Às vezes esse incômodo está em relação a um relógio, às vezes está em relação a um sapato que é semelhante a algo que estava presente na cena de violência ou na cena traumatizante. Às vezes a cena traumatizante ela não é uma cena de que alguém impôs essa violência. Por exemplo, um acidente de carro. A primeira coisa que a criança vê ou que o adolescente vê quando sai do carro é um sapato. O sapato estava na estrada, a vítima perdeu o sapato, ou às vezes os óculos, e isso fica registrado. E então, a gente estando usando óculos semelhantes, ou a gente usando um sapato semelhante, isso pode registrar, nesse momento, um sinal, que seja um sinal que aumenta demais o nível de angústia. Não tem como controlar isso tudo, é claro. Eu não estou dizendo que o que está sendo apresentado aqui é algo que tem que ser checado e rechecado várias vezes, e que, por meio disso, nós vamos ter um critério bastante preciso que vai evitar que qualquer transtorno possa ocorrer. Não tem jeito. Eu estou citando algumas coisas que, pela minha experiência, eu já observei que acontecem e que podem ser importantes, que a gente tenha uma sensibilidade em relação a isso. Outra coisa, por exemplo, uma caneta. As pessoas têm o hábito de guardar a caneta no bolso da camisa, por exemplo, ou do jaleco. E aí, quando se assenta para fazer uma entrevista e se vai tomar nota de alguma coisa, a pessoa saca e tira a caneta. Esse movimento, muitas vezes, é um movimento desagradável, é um movimento ameaçador. Às vezes, tirar algo de um bolso é como a pessoa estivesse tirando um elemento, um objeto que foi usado para agressão. Então, quando se vai receber alguém em uma sala e se vai utilizar uma caneta, um lápis, uma lapiseira, o que for, né, um objeto desse tipo, é importante que esse objeto já esteja disponível, colocado em cima da mesa. Gestos bruscos, objetos que estejam encobertos, peças do vestuário que possam indicar agressão ou que possam indicar alguma ameaça. Às vezes a gente pode perguntar, às vezes as mulheres, por exemplo, o que eu estou usando te incomoda, eu brinco, porque vale a pena tirar. Mas por que não estar usando o cinto? Porque tirar o cinto, muitas vezes, é a repetição do início de uma cena traumática. Então, e manter o cinto ali também é um estímulo que pode estar influenciando negativamente, aumentando esse nível de tensão psíquica que já está geralmente próximo do limiar de uma dissociação, ou de uma dissociação até intensa, né? Porque quando essa pessoa chega, na maioria das vezes, ela já está no quadro de, pelo menos, dissociação branda, na grande maioria das vezes. Então, por isso não vale a pena. Ou então, se você tiver que usar cinto, achar que é muito importante, isso depende de cada um, mas está usando uma roupa que encobre, está usando um jaleco, por exemplo, o que quer que seja que vai ser utilizado também para evitar essa visualização. Eu digo jaleco, que é um termo que a gente utiliza, pelo menos na minha região, mas eu sei que em outras regiões os termos são outros. Alguns falam de farda, outros falam de bata e assim por diante.
mas eu espero que todo mundo saiba. Um avental, não é? Vamos dizer assim, usar alguma coisa que protege, que muitas vezes é utilizado no ambiente de saúde. Ok, com isso, eu acho que já há elementos suficientes para que se compreenda o que é um atendimento de urgência, as variáveis presentes, como a gente pode interagir, mas que a gente tenha sempre em mente o que é fundamental, é que a pessoa que está sendo recebida, que está sendo cuidada, ela esteja sempre percebendo que tudo que for possível está sob o controle dela. Tudo que é possível é negociado. Tudo que vier a ser feito é previamente anunciado. Mesmo que tenha que haver uma cirurgia, isso vai ter que ser anunciado. Se possível, vai ser descrito o procedimento, as pessoas que vão estar presentes. Olha, nós vamos agora para uma sala de cirurgia para poder tratar da sua saúde. Essa sala ela está bem composta, a gente tem os recursos necessários. Todos os profissionais que estão ali são profissionais com experiência de cuidado, com experiência também de cirurgia, para que você possa ficar bem. Você vai estar com outras pessoas presentes, se for necessário para você. Isso é muito importante. Então, seja o próprio psicólogo, a psicóloga, no caso, às vezes, pode ser um psiquiatra, ou um enfermeiro, ou o assistente social. Eu esqueci ao longo do curso de falar que muitas vezes é o assistente social ou a assistente social que faz esses primeiros socorros, esses primeiros atendimentos, esses encaminhamentos. Um profissional ou uma profissional de extrema importância, que nos ajuda imensamente e com quem a gente tem uma relação de confiança, uma relação de parceria, uma relação de troca de informações, uma relação de ter um suporte para o nosso trabalho que geralmente é inigualável. Então, esses profissionais vão estar ali funcionando. Às vezes é um irmão, uma irmã, um pai, um tio, uma mãe, uma avó, alguma coisa desse tipo, que a pessoa pede que esteja presente. E, sempre que possível, a gente deve garantir essa presença nessas situações. Então, vai haver uma informação prévia do que vai acontecer, tudo vai ser negociado e essas situações de segurança, de conforto, de controle, elas vão ser verificadas, elas vão ser reafirmadas. Muitas vezes, a pessoa que recebe esse atendimento, ela vai checar isso várias vezes. Nós vamos ter cuidados de não exigir uma fala, nós vamos poder oferecer gestos, recursos também plásticos, sejam desenhos, sejam objetos, brinquedos, outros recursos lúdicos dentro do possível. Nós vamos também oferecer a possibilidade de que a expressão não seja verbal, que a expressão seja por gestos. Tudo isso eu espero que seja uma síntese dessa nossa última aula, mas também representativo do nosso compromisso, do nosso cuidado, do nosso dever de zelar pela saúde, pela integridade humana. Essa última aula é uma aula, talvez, certamente, aliás, uma aula mais breve, mas é uma aula que demonstra a qualidade da nossa condição humana e do nosso zelo, do nosso compromisso com a condição, com a dignidade humana das pessoas com quem a gente trabalha. Eu finalizo aqui a aula, finalizo aqui o curso, agradeço a sua companhia, espero que eu tenha oferecido a você informações, recursos, competências, melhoras, potenciais para que você faça do seu trabalho, do seu exercício profissional, algo cada vez mais grandioso, tanto para você quanto para as pessoas com quem você trabalha. Um grande abraço, obrigado pela companhia, pela presença e pela confiança, sucesso e alegria para você e para as pessoas com quem você interage.